Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado pela sua sintonia. Agradecer também às produtoras e produtores, né, que estão aí nos bastidores, trabalhando com os técnicos e técnicas, para chegar a essa programação 24 horas para você. Aqui, como disse a Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela é quem? Nossa querida Franciele Pasquim, de Tupã, interior de São Paulo. Olá, Franciele. Olá, Nando. Olá, pessoal. Muita paz aí para todo mundo. Muito bem, obrigado para você também. Muita paz aí, Franciele. E hoje nós vamos trazer do livro Mais Luz, né, da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra, isso mesmo. E o tópico que nós escolhemos aqui é continuar e recomeçar. Continuemos, diz o Batuíra, firmes em nossa tarefa. Abençoado aqueles que nos firam e orando pelos que nos perseguem e caluniam. Edificar, né? E edificar. Jesus era sozinho e nós somos uma família de corações, pulsando a luz do Evangelho. Não é fácil, né, Fran? A gente viver, no caso, sendo aqui ferido, né, perseguido, caluniados, né? E ele fala edificar e edificar, né, Fran? Exatamente, né? Até mesmo se a gente acompanhar a história de Jesus, né, muitos não acreditavam que ele era o Messias, né? Que ele era realmente aquele que iria salvar as pessoas, devido à sua realeza de humildade, né? Ele não tinha aquela realeza material, como as pessoas esperavam. Então, a calúnia, ela estava presente justamente pelo desconhecimento da verdade, da essência de que Jesus era, né? E muitas vezes o mesmo ocorre com a gente, né? E também a gente acaba fazendo isso com as pessoas nos julgamentos, porque a gente sempre tem um pé atrás, né? Quando alguém se mostra muito bondoso, generoso, né? É da nossa, muitas vezes, natureza a desconfiança, o medo de sofrer. Então, importante a gente pensar que a calúnia, ela nunca vai acabar, né? Pelo menos não aqui na Terra, mas como a gente vai enfrentar, né, esse tipo de acontecimento em nossas vidas, se a gente vai levantar, né, sacudir a poeira e seguir, ou se a gente vai realmente entrar nesse abismo das perseguições, né, de tudo aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. É sempre um momento de avaliação, né, Nando? Será que aquilo que apontam tem algum fundamento? Precisa realmente avaliar, como você disse. Por exemplo, né, Fran, às vezes a pessoa chega no centro espírita e começa a frequentar o centro espírita, começa a gostar dos ensinamentos da doutrina espírita, né, o que esses ensinamentos do espiritismo nos trazem, e aquilo vai, né, encantando o nosso coração. Aí, a partir do primeiro momento que a gente tem ali um dissabor, aí a gente já quer se afastar, né? Mas, em primeiro lugar, a gente tem que avaliar o seguinte: será que aquilo não é uma pessoa que está ali também para se corrigir? É uma pessoa enferma, é uma pessoa que está precisando também de ajuda, apesar de estar mais tempo que você ali naquela casa. Então, o primeiro dissabor que a gente já vai embora, a gente tem que entender que a doutrina é dos espíritos e não dos espíritas. Então, a gente vai encontrar pessoas que podem até agir com perseguição dentro de um centro espírita, com calúnias, existe,
como existe em qualquer lugar do planeta, como você falou, né? Um planeta é de provas e expiações. Então a gente precisa ver que, por exemplo, Jesus, ele fala que Jesus era sozinho, né? Ele veio sozinho, ele foi pouco entendido até pelos próprios seus seguidores, apóstolos, discípulos, né? Então, veja como ele teve que manter aquela postura dele, né? De ir em frente sem, né? Com destemor para que aquela semeadura ficasse, e pudesse estar até os dias de hoje. A gente soube, sabe do evangelho dele por essa perseverança dele, né, Franciele? Nando, até eu lembrei aqui, né, de uma historinha do livro Jesus no Lar, que João coloca exatamente essa pergunta, né, mestre, o que fazer diante daquele que pratica a calúnia, né, principalmente com aqueles que tentam seguir a boa nova. E Jesus recomenda o trabalho no bem e, assim, não ouvir, né, não ouvir a calúnia, de certa forma, filtrar, né, ouvir é meio difícil que a gente vai ouvir, mas filtrar aquilo que nós ouvimos e levar para o coração aquilo que edifica, como começa essa mensagem. E ainda tem uma frase, né, que Jesus quer dizer mais ou menos assim: no ramo de flores também tem uma serpente, né? Então é exatamente isso. A gente vê um jardim lindo, maravilhoso, mas tem ali o contato com a terra, né? Pode ter uma formiga, pode ter abelha, pode ter serpente. Ou seja, na semeadura do bem, nós vamos encontrar a calúnia, o mal, o orgulho, o egoísmo, enfim, todos aqueles sentimentos que ainda faz com que a gente cesse, né, a nossa marcha aí no bem. Então, Jesus fala, mantenha a postura, né? Queixo tem que ficar levantado, né? A vontade, a fé precisa permanecer, porque isso vai acontecer independentemente se a gente queira ou não. Então, é interessante. Jesus, ele fala, eu não disse que não teria calúnia, né? Pelo contrário, mas como os servidores de Deus vão seguir diante da calúnia é que vai ser o diferencial, né? De certa forma, era essa a mensagem, né? Eu lembrei, sabe do quê? Das formigas do Jardim do Chico. Quando a irmã dele, ele adorava as plantinhas dele lá, sei lá, rosas que tinha lá no jardinzinho dele, e ela falou assim, a irmã dele, eu vou colocar aquele formicida para acabar com essas formigas todas aí que estão, né, comendo as suas plantinhas lá. Aí o Chico ficou assim, né? Nossa. Aí ele foi lá e falou para as formigas: olha, é melhor vocês saírem daí, porque minha irmã vai vir com veneno aqui, vocês vão morrer. Aí o pessoal riu, né, quando o Chico falou disso, né? Mas, Chico, elas te ouviram? Porque, né? Algumas se rebelaram, não ouviram, mas a maioria foi embora, né? Deixando aquele lugar. Talvez, assim, umas achavam que o Chico estava caluniando, né? Falando que elas estavam acabando com o jardim dela, mas, no entanto, ficaram ali e acabaram, né, sendo envenenadas. Então, isso existe também, né? A calúnia é um veneno, né? Ela também é um veneno que pode desequilibrar um ambiente, né? Invencionismo, inventar, né? Muitas coisas. E aí o Batuira continua dizendo aqui no texto: sofrer sim, recuar nunca. Olha, ele é bem contundente nisso, né, Fran? Exatamente, né? Esse recuar é a ideia de não desistir, né? É a famosa resiliência, né? Que a gente gosta de escrever, colocar em todos os lugares. Mas quando a água, né, bate, quando a gente sente, né, o vento mais forte, a tempestade, a gente esquece exatamente dessa frase, de não desistir, né, de lutar, de permanecer, ainda que as condições não sejam favoráveis, né? Aí que mostra realmente o verdadeiro marinheiro, né? Ele não vai pular e abandonar o barco, ele vai tentar, né,
manter a embarcação ali firme, a fim de que atravesse, né, a tempestade, atravesse as ondas, aquele mar turbulento. Então, a gente precisa ter esse mecanismo, né, de superação, esse mecanismo sempre como a gente vai mantê-lo sempre funcionando? Com a fé, né, com essa coragem que vem do alto, através das orações principalmente, né, Nando? Porque sem a oração, a gente se deixa levar, né, pelo desânimo, pela falta de esperança. Sem essa conexão, a gente se entrega, né, para o universo do edredom, né, para o sofá, enfim, a gente se une ali, né, naquele local e fica. E esquecendo que a vida tem que ser bem aproveitada. Então, até mesmo essa mensagem começa, né, o título é Recomece, né, é a ideia de que a gente precisa todos os dias, assim como o sol nasce, recomeçar, né, trilhar em novas metas e enfrentar os obstáculos e os desafios do dia. E fala aqui, né? O Senhor segue à frente, ainda que lágrimas se nos constituam salário permanente, é indispensável seguir-lhe os passos, trabalhando e amando sempre, né? Então a gente está procurando seguir com ele da frente, né? Ele está no comando, né? Por mais que a gente ache que tudo está desmoronando aí, que o planeta está tendo todo esse turbilhão de situações acontecendo, ele segue à frente. A gente tem que reconhecer isso, né? Por mais que a gente vai passando aí nesse vale de lágrimas que a gente vem passando, parece que isso que nem ele fala que constituam salário permanente, aparentemente, ou até seja mesmo, que a gente tem passado de um ano para o outro, de um dia para o outro, situações difíceis, desafiadoras, continuar. É indispensável seguir-lhes os passos. Jesus deixou as marcas de seus passos, né? Deixou os exemplos. E apesar dele passar tudo que ele passou, ele continuou firme, né? Até romper na cruz, mas depois ele retorna ainda, ressuscita, vem e mostra que a vida continua, que aquilo que ele ensinou não era algo passageiro, é algo permanente e deve ser permanente nas nossas vidas, né? E o Batuira fala, trabalhando e amando sempre, porque o trabalho nos revigora, o trabalho a gente faz das horas que nos cabem, do tempo que nós temos, o trabalho dignifica tudo isso. E a gente acaba trabalhando e esquecendo, e continuando, né? É. Exatamente, Nando. E eu estava lembrando aqui de uma historinha do Chico, né, que o repórter perguntou para ele, Chico, você recomeçaria, né, tudo de novo? Faria tudo de novo que você fez, né, e faz? Ele disse assim, olha, por mim eu recomeçaria. Eu não sei se os espíritos recomeçariam comigo, porque eu dou muito trabalho para eles, né? Quem dera, né, se o trabalho da espiritualidade fosse, né, o trabalho que Chico achava que dava a espiritualidade. Então, muitos de nós também temos essa impressão de que o recomeço é algo repetido, e nem sempre é, né? Então, quase nunca, na verdade. Mesmo que a gente diga, vou fazer tudo igual, alguma coisa daquele padrão vai se alterar, porque nada é permanente. Então, a gente precisa entender, né, que nada na nossa vida é permanente, tudo é transitório, há sempre um momento de recomeçar, né? Há novos padrões, há novos acontecimentos, né? Que a gente precisa estar atento e saber aproveitar e extrair de cada coisa uma lição. Então, é interessante eu recomeçaria? Sim, né? Eu recomeçaria e faria, tentaria, né? De alguma maneira, recomeçar de uma forma melhor, né? A fim de que eu possa crescer, né? Evoluir espiritualmente. Se o Chico dava trabalho para os espíritos, imagine nós, né? Que coisa. E ele, quando Emmanuel propôs o trabalho para ele, né, que pediu aquelas três,
assim, o que eu preciso para fazer um trabalho, né, desse tamanho aí? 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. E aí, o Chico tinha aí no planejamento 40 e poucos livros para psicografar. E olha onde ele chegou, muito mais de 400 livros. Então, isso significa que ele colocou a cabeça no trabalho, né, de uma forma assim impressionante, né? Se dedicou muito, então isso rendeu tanto, né? Multiplicou. É isso que acontece quando a gente segue aqui o que o Batuíra está nos recomendando. Com certeza vamos ter aí multiplicação de peixes, de pães, né? De muitas coisas boas que possam acontecer na nossa vida, né? Se a gente esquecer e seguir. Esquece, vai. A gente não precisa ficar se apegando a essas coisas, porque isso paralisa, isso petrifica, isso aí acaba congelando a gente, né, Fran? Verdade, né, Nanda? Até assim, se a gente for observar, né? Quando a gente está naquele processo, a gente termina, né, um relacionamento, a gente fica ali revivendo, né, cada situação, cada pessoa que a gente encontra, a gente conta novamente aquela lista, e vai contando, e vai. E à medida que a gente vai contando, chega uma hora que cansa. Aí cansa e você fala, não, chega, né? Tá na hora de eu mudar esse rumo dessa minha história. Nem eu mais consigo me ouvir, que dirá as pessoas, né, ao meu redor. Que dirá meu psicólogo, meu terapeuta, enfim. Então é exatamente isso. A gente começa a se desgastar com o ritmo de vida que a gente está tendo, com a nossa rotina, ou quando não, o sentimento de angústia, ansiedade vai tomando conta. E aí a gente vai tentando entender e vai lembrando que a gente deixou lá de fazer determinada tarefa na casa espírita, que a gente combinou algumas atividades com familiares e a gente não fez. E aquilo vai se avolumando. Então tá na hora de recomeçar. Então vamos lá. Terminar isso, fazer aquilo e vai. E aquele sentimento que nós estávamos de peso, de insegurança, ele vai sendo invadido, né, pela alegria, pela paz. Então, muitas vezes também a gente precisa questionar cada um dos nossos sentimentos, principalmente aqueles que nos visitam, né, vez ou outra, e analisar o que responsabilidade a gente tem perante cada um deles. Às vezes é só um aviso mesmo da nossa consciência e da espiritualidade, né, que vibra por nós e quer que nós alcancemos aí o nosso planejamento. Pensar, né, que nada vai diminuir a gente, né? Se a gente recomeçar. Nada. Não, nesse ponto eu não volto. Eu já cheguei aqui, daqui eu não volto. Às vezes a gente precisa voltar, não voltar exatamente, mas recomeçar, como ele coloca aqui, algumas coisas que a gente deixou aí meio que paradas, né? Que talvez não fez como deveria fazer, né? Que a gente possa ter essa ideia de renovação, de renovar-se, né? Mesmo que a gente volte a fazer alguma tarefa muito parecida com aquela que a gente já um dia fez. Isso não diminui ninguém, né? A gente não pode ir lá no centro e varrer o chão, passar um pano, né? Arrumar as cadeiras, fazer alguma coisa. Ah, mas agora eu sou aqui conselheiro, eu sou diretor, né, de departamento, não faço mais isso. Mas por quê? Não, a gente, é uma tarefa tão importante como o presidente do meu centro falava. Olha, é mais importante aquela pessoa lá que está abrindo lá a porta e recepcionando as pessoas, né, acolhendo e com carinho, do que nós que estamos aqui na mesa, né, nessa palestra aqui, ou dirigindo a casa, né? Então a gente não pode pensar que não temos condições de refazer alguma coisa que a gente fez e talvez não deu tem importância também. E ele fala aqui, o Batuíra, em nosso favor, os créditos do equilíbrio, da paz e da felicidade íntima, no dever retamente cumprido, com o serviço em nossas mãos. Não é, né, bom a gente concluir aquela tarefa que a gente, né, iniciou
E, poxa, que alegria, né? A gente vai ter créditos de equilíbrio. Isso vai trazer um bem-estar para nós, porque aquilo que a gente acha que está fazendo para os outros, não, estão fazendo para nós, em primeiro lugar. O grande beneficiado somos nós mesmos, a partir do momento que a gente se dedica ao próximo e faz alguma coisa, né, para ajudar, né, Franciele? Verdade, Nanda. A gente precisa, né, ter em mente, né, aquilo que a gente se propôs a fazer aqui, né, seja na Terra, seja aqueles planos maiores que muitas vezes a gente não se recorda, mas que estão dentro de nós, e à medida que a gente vai praticando bem, né, vai estabelecendo novas metas, aquilo que a gente nem imaginava vai ocorrendo na nossa vida, e outras formas de auxiliar, né, pessoas, talvez por conhecerem algo que a gente faz, que pode ser algo especial, vai sendo transformado, vai sendo transbordado, né, para outros lugares, outras pessoas. Então, é importante a gente ter essa constância também naquilo que a gente realiza, porque aí novas situações também vão surgindo, né, ainda que não sejam aquelas, né, que a gente almeja, né, como ponto máximo, mas faz ser inteiro em cada uma das tarefas diárias, né, a fim de que a gente contribua realmente para aqueles que estão ao nosso redor, para que a gente também tenha a nossa consciência mais tranquila, que fiquemos mais aliviados, né? E também, né, tentar estabelecer metas mínimas, né? Metas de médio e longo prazo, né? Para também a gente não ficar atropelado, né? Então, tentar aquela conquista diária, né? Para aqueles que gostam de caminhar, então caminhar 1 quilômetro a mais, correr um pouco mais rápido, e aí vai. Porque essas pequenas conquistas fazem com que, né, adrenalina, dopamina, enfim, toda aquela questões químicas mesmo do nosso organismo que regulam a felicidade, né, serotonina, enfim, façam com que a gente se sinta bem, tenha mais qualidade de vida. Então, às vezes, né, uma caminhada, um exercício já faz com que a gente recomece. Então, por isso, né, que mulheres, né, pintam o cabelo, homens tentam emagrecer, né, ter um visual novo, para dar aquele up mesmo na autoestima, né? Isso é comprovado. Essa questão com a imagem do espelho também é importante, porque a gente vai olhar, né, e estar feliz ou não com a nossa imagem, né? Independentemente da forma como você queira, né? Ser mais magrinho, mais gordinho, mais fortinho, enfim, do jeito que você se sentir feliz. É no exercício, né? Se a gente não consegue executar algum tipo de trabalho, de tarefa, né? A gente vai falar, não consigo, mas você já tentou? Se não tentou, vamos tentar. Através do quê? Exercitando, tentando, né? Vai, erra uma vez, acerta a outra. E assim a gente vai saindo daquele padrão que a gente fica, né? Com a autoestima baixa lá, a gente tem que elevar essa autoestima e usar todos os recursos, até essa questão física que você, né, deu de exemplo. E se estar contente consigo mesmo, principalmente, né, com seu ser. E treinar o nosso cérebro, né, para ele entender isso, porque não adianta eu falar, essa segunda-feira eu começo então o meu regime, eu começo os meus exercícios, aí você faz 2, 3 dias e para, o cérebro não entendeu nada, aí ele só vai entender a partir de você já ter um número, dizem tem um número 21 vezes, mas isso talvez não seja isso, mas a continuidade, a perseverança vai fazendo o cérebro entender, né? Que aí que depois esses hormônios que ele vai produzindo de satisfação, dá satisfação para a gente, né? A gente fica num momento de alegria com o nosso ser, com nossos órgãos, com o nosso corpo. Por isso que é importante o que o nosso Batuíra fala, de continuar e recomeçar. Ah, eu estava fazendo um exercício, eu fiz 19 dias ou 20 dias e meio, não cheguei no 21º. Ué, recomeça, né? E continua, ou continua e recomeça. Nunca é tarde, né, para isso.
E ele fala, recomeçar, sim, porque Deus também, cada dia, recomeça no mundo os processos de criação e renovação. Deus cria, renova ininterruptamente, não é mesmo, Fran? Sim, Nando, e é exatamente isso, né? Quando a gente imaginar, né, uma árvore, quando as pessoas vão lá e fazem aquela, cortam a árvore, e aí passar do tempo, a gente vê que brotou ali, né, um novo galinho, onde a gente achava que não ia acontecer mais nada. As queimadas, né? Muitas vezes queima ali, faz aquele cenário, né, de filme, assim. De repente, a natureza vai se recompondo. Claro, não vai ser a mesma flora, né? Muito menos a fauna, mas há ali um processo de recomeço, assim mesmo como a nossa própria vida, né? Se a gente observar o mecanismo de reencarnação, é um recomeço a cada encarnação. Então, é uma nova forma, não é um espírito que já é envelhecido, mas uma nova roupagem, né? Por isso que a gente não nasce adulto. A gente tem que nascer bebezinho ali, né? Reaprender, né? A falar, reaprender a andar. E ali todo o nosso processo, assim como as plantas, né? O crescimento. Então, tudo na natureza opera para essa ideia de recomeço. E por que nós não também vamos acompanhar essa lei, que é uma lei divina? Então, ele continuar e recomeçar lembra reencarnação, que é encarnar novamente, né? Reencarnação, para que a gente entre novamente no corpo e venha aprender ou reaprender, ou tem pessoas que, cognitivamente, ela precisa de repetição para aprender, né? Então, isso acontece com a gente na questão do espírito. Ele precisa retornar aqui para entrar novamente na sala de aula, ter os ensinamentos, e assim, cada vida e vida após vida, ele vai crescendo, evoluindo. É assim. Então, por isso que ele fala que se Deus recomeça, como ele fala aqui, cria e renova todos os dias, e nós vamos ficar no mesmo estado de situação. A gente precisa evoluir isso em nós, né, Franciele? A gente precisa aí sempre estar, como ele fala aqui, os processos de criação e renovação que Deus é, coloca aí diante de nós, né? Você falou da poda da árvore, né? Das queimadas que às vezes acontece, por exemplo, lá no Cerrado, as árvores do Cerrado, elas são baixas e elas têm uma raiz bem profunda. Então, quando há aquela queimada espontânea, que até é necessária para a renovação, elas renascem com força, né? Porque elas têm uma raiz profunda. Elas têm, para baixo, elas têm mais extensão do que para cima. Então, aquela queimada para renovação não vai fazer mal para aquela planta. Aliás, ela vai vir mais esplendorosa. Então, às vezes acontece isso também conosco, né, Fran? Lembra muito aquela figura, né? Fênix, né? Nascida ali do fogo. É exatamente isso, né? Sempre dizem, né? No momento da crise, algo muito mais especial está por vir. É que a gente não tem muita paciência, a gente não tem aquela esperança e fé, né? A confiança em Deus. Mas depois que passa, a gente fala realmente, se não fosse esse momento de queda, né, quem seria eu, né? Como eu estaria hoje? Então é importantíssimo a gente ter essa fé, né, acreditar que Jesus ali está norteando a nossa vida. Ainda que nós caiamos, ainda que nós estivermos dentro de um abismo mesmo, sem fim, a gente ainda vai encontrar aquela luzinha no fim do túnel, uma corda, e vai se salvar, né, de tudo isso. A gente lembra muito do André Luiz, né, que estava lá no umbral, e até que em um determinado momento ele fala com Deus mesmo, né? Não aguento mais, Senhor, me ajude. Aí aparece lá o espírito protetor, lá o espírito. Eu esqueci o nome dele agora, não me ocorre o nome dele. Ele vira para ele e fala assim, o André Luiz vira para ele e fala, ué,
mas eu estou aqui faz tempo, por que só agora vocês vieram me socorrer? Assim, porque só agora você abriu seus olhos, só agora você realmente, como você falou da fé aí, da oração, só agora você orou com o seu coração, né? E aí sim, você pôde nos ver, você pôde nos, né? Nós pudemos, então, talvez se apresentar para você. Criou um campo de possibilidade ali para ele ser ajudado, né? Quando sinceramente ele quis isso no coração. Fran, nós vamos agora para um momento de oração, de vibrações, né? Falou de fé aí, falou de oração, de prece, de vibrações aqui no Alvorada, e a gente pede aí para as pessoas ficarem atentas, visualizarem, pensarem naquelas pessoas que estão precisando, separar aí de repente um recipiente com água e a nossa querida Fran, se puder, faça para nós aí, conduza para nós a oração, tá bom, Fran? Vamos lá então? Então vamos lá, meus amigos, ouvintes, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a doutrina espírita, sobre essas palavras que edificam, que nos consolam e que também nos fazem caminhar um pouco mais. Que Jesus, nosso amigo, mestre, irmão de todas as horas, possa estar sempre no leme de nossas vidas, nos orientando, nos impulsionando, nos mostrando que sempre há uma solução, uma nova rota, um novo recomeço. Também pedimos a Deus as bênçãos dos céus, a fim de que possam ser revertidas em forma de bálsamo a todos aqueles que estão enfermos, necessitados dessa oração, de uma palavra amiga, que eles também possam ser conduzidos e também possam receber todo amparo que necessitam. Agradecemos também a nossa vida e também que nós possamos fortalecer em nossa vida a esperança, a confiança nos desígnios divinos, a fim de que possamos cumprir nosso planejamento da melhor maneira. E com a prece que Ele nos deixou, que possamos abençoar o nosso dia e a vida das pessoas que estão nos assistindo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Assim seja. Muito bem, obrigado, Fran, aí, pelas palavras, nesse momento de prece, oração e vibrações. O Alvorada sempre dá essa pausa para a gente fazer essa conexão com os espíritos amigos, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus. Mas agora eu quero dar um recadinho para você, para que essa programação que você ouve, assiste aí pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, nós precisamos aí do seu auxílio. Então, foi criado no ano de 2000 o Clube Amigos da Boa Nova. E esse clube é a união de ouvintes, telespectadores, aqueles que simpatizam, aqueles que são, né, frequentadores da doutrina dos centros espíritas. Criou-se clube, então a gente pede para você colaborar com aquela quantia que você puder. Como você faz isso? Entre no site amigosdaboanova.com.br. Eu entro no site, eu leio algumas coisas, mas eu tenho dúvida. Então fale com nossos telefonistas e os nossos colaboradores e colaboradoras. Os telefones são 0800, é uma ligação gratuita em todo o Brasil. Então vamos lá, 0800 12 018 38. Nós temos também o telefone fixo, para você que está em São Paulo, quer ligar aqui no fixo, é o 11 2458 3214. E o número internacional, que esse de qualquer lugar você pode ligar, que é o WhatsApp, o 11 97261 0272.
Se você, entre esse meio, intermédio de tempo, ainda não se associou, faça uma doação espontânea, colaboração espontânea. Tem o Pix, que é o 11 97261 0272. Repetindo, ó, 11 97261 0272. Aí com esse número aí você pode ajudar a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão, né, de divulgar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, o bem, né, para tantos corações aí pelo planeta. Muito bem, Franciele. Então, a gente continua aqui e no final do programa a gente também vai passar uns telefones para você que queira mandar recadinho para a Franciele, para o Nando, para toda a equipe aqui do Alvorada, para você também sugerir pautas, temas, questões, perguntas que você queira dirigir ao programa. Sempre importante você falar, olha, eu quero mandar uma pergunta para a Franciele. Aí a gente sabe que no dia da Franciele, como a equipe é grande, a gente sabe, o Alvorada tem uma equipe grande. E aí você manda para aquele dia que a pessoa está ali. Então, já separa aí, né, o papel novamente e a caneta para anotar esses telefones. Muito bem, então o Batuíra continua aqui, olha. Cada manhã se envolve a terra de nova luz. E cada dia, experiências humanas são transfiguradas para melhor em todas as direções. A própria semente, obscura e anônima, é chamada a reconstituir-se na sombra do solo. Então ele fala, não nos faltarão trabalho, cooperação, solidariedade e esperança. Olha, todas essas situações que nós vivemos dentro do nosso planeta, né, Franciele, requer de nós muito trabalho. A gente vai ter trabalho tanto nesta reencarnação que estamos, nesta encarnação agora, como em outras que virão, porque nosso planeta está em processo evolutivo, nós estamos em processo de transformação, de transição, por isso que a gente, né, está passando o que está passando no planeta. Então, a gente precisa dar continuidade no trabalho, né, Franciele? Sim, Nanda, eu até lembrei aqui, né, de um texto do Rubem Alves, se eu não estiver enganada, se é a autoria dele mesmo, sobre o milho de pipoca, né? Então, o milho de pipoca, ele tá lá, né, quietinho no pacote, fechadinho, e ao ser, né, colocado no óleo em alta temperatura, ele explode e vira uma pipoca, enfim. O fim é trágico, né, porque a gente come a pipoca, mas não deixa de ficar muito bonito, né? O milho na sua forma original e o milho depois de estourado, virando pipoca, é muito mais interessante. Então, é exatamente isso, né? Nós estamos todos nessa grande frigideira aí, né? Então, uns estouram mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, alguns queimam, viu? Porque não querem se lançar, né, para o mundo, querem ficar lá fechadinho no seu mundinho, na sua casquinha, e acaba queimado, nem vai para frente, nem vai para trás, é descartado. Então, essa analogia, né, com a questão do milho de pipoca é um pouquinho que a gente vivencia, né? Nós vamos ter momentos aí que a temperatura vai estar altíssima, né? As emoções, os sentimentos, né? As dificuldades. Mas é o momento que a gente vai fazer florescer tudo aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós, né? As nossas virtudes, as nossas potencialidades. E que talvez, se não tivesse esse momento, nós nem saberíamos que tínhamos. Então, é importantíssimo a gente se lembrar aí, né? Quero ser pipoquinho, quero continuar o milho lá escondidinho, né? Dentro do pacote. E tem a semente também, né? Que quando ela é atirada no solo, lá ela ou plantada, né? Ela fica na escuridão, né? E aí ela precisa fazer todo um trabalho de romper, né? Como a gente vê os, os animaizinhos, as aves que, né, quebram a casca do ovo, rompe aquela casca para poder nascer, para vir à vida, a semente rompendo a terra escura
procurando a luz do sol para poder se transformar numa grande planta, numa grande árvore, dar frutos. Tudo isso leva tempo, tem sacrifícios, né? Tem sol a sol, e ele fala aqui, né, que cada manhã se envolve a terra de nova luz, que é o sol nascendo a cada dia para a gente renovar as nossas esperanças, a gente sair daquele estado de coisas que muitas vezes nos impede de seguir. Então, a gente precisa ter essa perspectiva do sol de cada dia, né? De a gente poder passar por tudo isso e florescer, como você falou, né? De florescer, de frutificar. E cada vez mais a gente vai sendo como uma árvore que vai crescendo e mantém as suas bases na terra e tem seus galhos e folhas e flores, frutos voltados para o céu. A árvore é um ser assim tão importante que passa diuturnamente com vento, com calor, com frio, com tempestades, né, com ventos, e ali ela está lá firme, sempre concluindo as suas tarefas, né, a sua tarefa de dar o fruto, de dar a sombra, de oferecer, né, abrigo e oxigênio, né? Olha que coisa que a árvore é para nós, né, Franciele? Um exemplo maravilhoso, né? Até se a gente for observar, né, muitos autores falam da questão das raízes, né? Desse fortalecimento. Quanto mais a raiz for firme, grossinha, né, qualquer vento que vier não vai atingir e derrubar a árvore. Então, a gente também tem que ter essas convicções, né, nessas certezas da fé, da confiança, da esperança. Aonde nós estamos fixados? Se a gente estiver fixado na ilusão, naquilo que é transitório, qualquer vento, qualquer calúnia vai nos abater. Quando a gente tem certeza dos nossos princípios, daquilo que nós realizamos, dificilmente, né, o vento pode até dar aquela balançada no cabelo, né, Nando? Mas a gente vai conseguir aí continuar a nossa jornada. Vai desfazer o penteado, mas a gente pode pentear novamente, não é? Às vezes a pessoa vai no cabeleireiro, sai na rua, chove, acabou com o meu cabelo. Volta lá no cabeleireiro, refaz, né? A gente precisa ir continuar, como o Batuira fala, e recomeçar, porque essa é a nossa, vamos dizer, uma atividade aqui na Terra. E se a gente está numa situação difícil hoje, de desafio, né, as coisas, acontecer algum fato que balança o nosso ser, a gente não, a gente vai ter um período de luto, de sofrimento, de dor. Não é só perda de ente querido, é perda de qualquer situação, às vezes de um relacionamento, como a Franciele falou, ou de um objeto nosso muito importante que quebrou, que se destruiu, alguma coisa na nossa casa que nós perdemos. São coisas que nos colocam numa situação de luto, né, de perda, mas isso é um período. Depois a gente precisa, como ele fala, continuar e recomeçar e ir em frente, não é mesmo, Franciele? Até peço para que você faça suas últimas considerações desse programa, né? Considerações finais, né? E se despedir dos nossos queridos ouvintes e telespectadores, porque estamos chegando no final aqui do nosso Alvorada, Fran. Sim, Nando, eu, né, desejo que a gente tenha força para recomeçar todos os dias e coloque mais as nossas apostas no presente, né? Então, muitas vezes a gente fica muito traumatizado ou carregando as feridas do passado e esquece dessa oportunidade bendita que é o nosso presente. Se ele for bem aproveitado, certamente o futuro será o resultado desse dia. Então, vamos aí, né, recomeçar todos os dias e aproveitar o presente da melhor maneira possível. Isso mesmo. E como nós prometemos, vou passar os telefones para vocês mandarem recadinho para nós aqui, para a Franciele, para o Nando, para toda a equipe. É o 0800 979 5011, o 1124 57 5011,
tem o WhatsApp 11 99643 3827. Manda um recadinho, fala assim, olha, eu tenho uma pergunta, uma dúvida, pode falar sobre esse tema? Oi, como vai, Nando, Franciele? Ou então, oração, se você quiser pedir orações também, a gente coloca o nome aqui. Então, Fran, muito obrigado, Franciele, muita paz, muita luz aí, aquele tchau, tchau, nosso final aqui. Fala aí para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau e até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.